Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem, esbanjando saúde e felicidade. Se tu não me conhece, muito prazer, eu sou a Ana Rodrigues e toda semana eu trago aqui nesse canal casos de histórias criminais bem antigas enquanto eu faço a minha maquiagem ao mesmo tempo. Foco nas histórias antigas, daquelas que as fotografias ainda eram em preto e branco. Sabe por quê? Porque eu amo história, gente. Eu amo histórias e principalmente o foco em casos que não tem no YouTube brasileiro. Se tu duvida, dá uma olhadinha aqui no meu canal e vê que tem vários crimes que eu contei que não tem no YouTube Brasil. Quem sabe a nossa marca exclusiva aqui do canal. Eu adoro história, gente. Eu adoro histórias e tenho aquela veia criminosa pelo true crime. Ai, meu Deus. Não que eu seja uma criminosa, tá? Por favor. Mas que essas histórias são bastante assustadoras e ao mesmo tempo curiosas. Não tem como negar, né? Então, me segue também lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E também eu deixei um link de uma loja para tu comprar as tuas maquiagens, tá? Não deixa de dar uma olhadinha aqui e de conferir, tá bom? Ok, então a história de hoje vai deixar tu, homem que usa o Tinder ou qualquer outro aplicativo de relacionamento com os dois pés atrás, quando tu receber aquele coraçãozinho, receber uma curtida, porque tu não sabe quem é que tá por trás da tela. A mulher do caso de hoje era a diva Mor, a diva absoluta do Tinder Vintage. Sim, ela passou o rodo geral, galera. Geral na Homarada Solitária e ficou conhecida como a assassina dos corações solitários. Pois é, quando um homem não era o seu príncipe encantado, quando um homem atraía, quando um homem a agredia, ela acabava com o relacionamento, mas não era com o divórcio, não. Ela gostava de temperar comidas, tortas e cafés com arsênico. E assim que o marido ia empurrar as margaridas pela parte de baixo, ela já estava num affair com outro homem. Pois é, essa daí não perdia tempo, tá louco? Enfim, vamos conhecer a história da assassina de corações solitários. Então, aperta o teu cinto aí, porque hoje nós vamos longe, para quando tudo começou, para quando ela nasceu em 1905, lá nos Estados Unidos, no estado do Alabama, depois da vinheta. Nancy Hazel nasceu em 4 de novembro de 1905 em Blue Mountain, no estado do Alabama. Ela era a quinta filha de James e Louisa. Ela tinha 3 irmãs e um irmão. A vida dessa família não era nada legal, nada legal. Quando o pai queria que as crianças ajudassem na fazenda, ninguém podia ir para a escola, tá? A Nancy, que depois ficou conhecida como Nene, ai que fofa, cuti-cuti neném, né? Nancy. Só que não. A Nene, ela frequentou alguns anos do colégio, porém era muito difícil porque ficava a 2 milhas da casa dela. Então era difícil. De fato que a Nene chegou a cursar apenas a 6ª série do ensino fundamental. Ela então começou a trabalhar na fazenda do pai, porque o pai mandava. Gente, esse pai era um pé naquele lugar. O homem chato.
mandão, autoritário, que se achava o dono da família, o dono da mulherada da família, né? Porque eu não sei se com o filho ele agia dessa maneira. Então, não sabemos. Só que a Nene e a mãe dela, Louisa, odiavam muito o James. E não tinha por que não odiar também. O cara era absolutamente nojento. Então, quando as filhas dele chegaram no tempo de arrumar namoradinhos, aí que as coisas pioraram bastante. Por quê? Segundo ele não queria que as suas filhas tentassem a libido masculina. Então, como que ele fazia isso? Ele impedia que as meninas usassem maquiagem, isso era totalmente proibido, e vestidos bonitos, totalmente proibido usar vestidos, né, gente? Elas tinham que se vestir como meninas da roça, meninas da fazenda, mas elas não poderiam usar nenhum tipo de enfeite, nenhum tipo de vaidade de meninas, né? Vaidade de mulheres, enfim. E também não podiam namorar de jeito nenhum. Quem escolhia o casamento das filhas era o James. Parecia que quem ia casar era ele, na verdade, né? Imagina, as meninas não podiam escolher com quem que elas iam casar. Mas é o seguinte, a Nene às vezes dava uma escapadinha para ir num bailinho, porque eles costumavam lá no Alabama fazer bailes em celeiros. Como não eram todos os pais que eram uma mala cheia de pedras num dia de chuva e uma mala de papelão, né? Os outros pais deixavam que seus filhos fossem tomar refri e escutar música num celeiro, né? Só que o James não deixava de jeito nenhum. A Nene, como era esperta, deu um jeitinho. A mãe dela sabia, não fazia nada, porque afinal de contas alguém conseguia se livrar daquele cara que era um ditador, né? Por favor. Um ditador e chato pra caramba, enfim. E lá ia a Nene. E só para complementar aqui para vocês, antes da gente partir para o resto da história, quando a Nene tinha 7 anos de idade, ela foi viajar de trem com a família dela e ela sofreu um acidente. Ela estava numa locomotiva indo para o sul do Alabama, quando a locomotiva freou bruscamente e ela acabou batendo a cabeça, né, a testa no ferro do banco da frente. Isso provocou na Nene muita dor de cabeça, desmaios e depressão pela vida toda. Lembrem desse fato. Por favor, lembrem desse fato, tá? Ok, vida indo, vida passando. A Nene, com 16 anos, arrumou um trabalho numa fábrica de linhos, né? E então, com 4 meses que ela estava trabalhando lá, tinha um rapaz chamado Charlie Braggs. Esse rapaz não saía do pé da Nene, isso ela tinha 16 anos. Ela não curtia muito esse cara, mas alguém curtiu. Vocês imaginam até quem, né? Quem é que curtiu? O James, o pai controlador, adorou. Gostou dele. Por quê? Porque ele era trabalhador e ele cuidava da mãe dele, que vivia sozinha. Então, sabe, né? O cara era um bom filho. Então, se ele era um bom filho, ele seria também um excelente marido. O que aconteceu?
o James acabou escolhendo o Charlie Braggs para casar com a sua filha Nanny. A Nanny queria esse casamento? Não, ela não queria. Tanto que 4 meses, gente, ela conhecia o moleque há 4 meses. E foi obrigada a casar. Então tá. A Nanny aceitou casar, até porque ela tinha alguma escolha, gente? Não, né? Não tinha escolha, então tá bom. O papai decidiu que ela ia casar e então ela casou. Mas a Nanny viu nesse casamento uma possibilidade dela se livrar do controle absurdo, sabe, do pai dela em tudo que ela fazia. Então ela foi. Só que, contudo, entretanto, como nem tudo que reluz é ouro, tinha uma pedra no caminho. No meio do caminho tinha uma pedra chamada sogra. E a sogra da Nanny era a cópia fiel do pai dela, né? Versão masculina de James Hazel. Essa mulher controlava a vida da Nanny de um jeito que ela escreveu depois num diário que nem mesmo a própria mãe da Nanny poderia passar a noite na casa porque a véia não permitia. Ai, sogras. Sogras, sogras. Quer dizer, nem todas as sogras são malvadas, né, gente? Mas que 80% delas frequentam a mesma antecâmara de Satanás para aprender como infernizar a vida de noras e genros. Não dá para negar, né? Não dá mesmo. Enfim, a Nanny não podia fazer nada daquilo que ela achava que iria fazer. Agora casada, ela pensou o quê? Casada, eu vou poder ir para bailes, eu vou poder ir para cinemas, enfim. Só que presta atenção no nível de manipulação. Quando a Nanny queria ir no cinema, a véia não queria. Então o que ela inventava? Que ela estava com dor de estômago, que ela estava com a pressão baixa, que ela estava com uma dor no peito e ficava todo mundo em casa jogando xadrez, jogando damas, jogando major. Não sei, mas ficava todo mundo na mesa da cozinha jogando alguma coisa porque a véia não queria sair. A véia estava doente? Não, não estava doente. Ela só inventava que estava doente para não sair. Eu não contei pra vocês, mas é meio que de se imaginar que a véia morava lá na casa deles, né? Nossa, Ana, tu tá sendo tão mal educada chamando a mulher de véia. Tá, vou mudar. A senhora. Então, quando a Nanny queria sair para jantar fora, a senhora, mãe do Charlie, inventava alguma coisa, tipo, ai, a minha pressão caiu. Ai, a minha pressão caiu, acho que eu vou morrer. Eu tenho que ficar em casa. Filho, fica aqui comigo. Não deixe a mamãe sozinha. E lá o Charlie Braggs ficava cuidando da mãe doente. Só que não, enquanto a esposa dele ficava jogada, negligenciada, depressiva, porque casamento é esse, gente? Por favor. E assim ia. A Nancy odiava essa véia, tá? Ops. Senhora, ela odiava a sogra, essa senhora. Queridíssima. Só que não. Entre 1921, que foi quando eles casaram, e 1927, o casal teve 4 filhas. E teve mais uma coisa. O Braggs se demonstrou um excelente cafajeste. Ele bebia igual a um gambá. Bebia pra caramba. E além de beber, ele costumava sumir durante dias e dias. E a Nanny sabia que
esses sumiços dele não era só para enxugar garrafas pelos bares. O cara tinha um harém, uma mulherada, ele era infiel, né? E assim, ele sumia, não dava notícias quando a Nene sabia de alguma coisa dele, que ele estava lá com tantas e tantas mulheres. Aquilo começou a enfurecê-la de uma certa maneira. Primeiro, ela começou a agir por pressão. Ela estava muito pressionada com esse casamento de porcaria. Quem merece um casamento desse? Pelo amor de Deus, melhor ficar solteira. Solteira e criando gatos, cachorros e plantas. Ok, o que ela fez então diante dessa situação? A Nene começou a beber. Ela gostava de fumar, mas esse era um hábito assim, não muito recorrente, tipo, vou fumar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas assim, só de vez em quando, né? Aí o que aconteceu? O hábito de fumar da Nene se transformou em um hábito frequente. Além de fumar, a Nene começou a beber bastante. Então, começou aquele, já que tu faz, querido, eu vou fazer também. Então, toda vez que o Braggs saía para farrear, beber e catar a mulherada, adivinha? A Nene saía para beber, fumar e catar os homens também. Ela estava toda hora indo dar rolés com os homens. Ué, por que não? Direitos iguais, querido. Vai trair, seja traído também. E assim foi a vida da Nene, e parecia que estava tudo bem. Depende, né? Depende por onde que tu vê. Um dia, o Braggs, numa das suas raras demonstrações de homem, que ele não era, né? De homem e bom pai, saiu para trabalhar. Quando ele saiu, estava tudo bem com todo mundo. Quando ele voltou, perto do meio-dia, ele encontrou as duas filhas do meio deles mortas. Os médicos disseram que foi intoxicação alimentar. Só que assim, o Braggs não acreditou não, nem um pouco, porque quando ele saiu, as crianças estavam perfeitas. Na hora do café, elas tomaram leite. E aí, quando ele chega na hora do almoço, as crianças estavam em agonia e morreram. Aí o Braggs ficou, aqui tem coisa. E eu imagino que pela atitude dele, a Nene já devia vir dando alguns avisos do que ela iria fazer. Porque qual foi a reação dele? Ele pegou a sua filha Melvina, a mais velha, e sumiu. Sumiu, desapareceu, foi embora e deixou a pequenininha, a Florine, com ela, porque a Florine era recém-nascida. Sumiu, desapareceu. A Nene pensou que era coisa assim de, foi de novo esse crápula cachorro sem vergonha, mas daqui a um pouco ele tá aqui de novo, né? Só que não. Dessa vez o homem sumiu mesmo, porque ele tinha certeza de que a Nene tinha matado as próprias filhas. E se, eu fico pensando aqui, gente, se ele tinha essa desconfiança de que a Nene poderia matar as crianças, é porque ela vivia ameaçando que ia fazer isso. Eu imagino, tipo, a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Toda hora dizendo assim, tipo, eu vou arrancar a medula da sua espinha, né? Alguma coisa assim. Então eu imagino que ela devia ameaçar essas crianças o tempo inteiro, que ela devia ser mal-humorada e brigona.
O tempo foi passando e a Nene viu que ele não ia voltar. Aí o que aconteceu? Ela teve que arrumar emprego numa manufatoria. Eu não sei se é assim que fala. Manufatoria. É, manufatoria, né? De algodão. Para sustentar ela e a sua filha Florine. Aí tá bem. Tava lá a Nene trabalhando, morando na casa que era dela e do Braggs, porque a véia, a sogra tinha falecido já nessa época. E no verão de 1928, quem é que volta para casa? O Charlie. Ele voltou acompanhado de uma mulher divorciada e um filho. Eu procurei por tudo que é lugar. Vocês sabem como eu sou quando eu começo a pesquisar esses casos, né? Para saber se esse filho que o Charlie apareceu com essa namorada era dele ou se era do antigo casamento da mulher, né? Mas não achei em lugar nenhum. Bem, ele apareceu com a Melvina, com uma mulher e com uma criança. A Nene entendeu o recado rapidinho, que o casamento acabou. Ela arrumou as coisas dela, pegou as duas filhas e saiu xingando muito. Saiu xingando Charlie, saiu xingando a nova namorada, saiu xingando a droga de vida que ela tinha. Mas, cá entre nós, será que ela não colaborou um pouquinhozinho assim para esse casamento ser bem ruim? Bom, talvez, né? Enfim, eles se divorciaram e ela voltou para a casa dos pais. Lá, ela arrumou um outro emprego e ficou um tempo trabalhando e solteira. Só que ficar solteira era uma coisa que a Nene não gostava muito, porque ela era uma mulher extremamente romântica, sonhadora, sonhava em encontrar o seu princeso. Sabe por quê? Porque quando ela era menorzinha, ela ficava pegando as revistas de romance que a mãe dela adorava ler e se escondia para ficar lendo essas revistas. Ela mal sabia ler, tá, gente? Mas alguma coisa ali ela conseguia e ela era viciada nessas revistas. Aí o que ela fez? Ela foi para o Tinder da época. Tinder da época. O que era o Tinder da época? Eram os anúncios de jornais, conhecido como a coluna dos corações solitários. Então a Nene começou a se corresponder com vários homens até encontrar algum que, enfim, ela gostasse, né? Tá bom, e foi, até que a carta de um certo rapazinho de 23 anos, de Jacksonville, no Alabama, de cabelos encaracolados, conquistou o coração da Nene. Ele havia enviado uma foto para ela, preta e branca, da Kodak, e ela se apaixonou. Ela mandou uma foto dela e mandou um bolo. Nene adorava cozinhar. Só que esse bolo era só um bolo mesmo. E ela mandou para ele se encantou. Nossa, que mulher doce, dócil, maravilhosa que eu encontrei. Saiu correndo, entrou no seu carro e foi até Blue Mountain. Pegou a Nani e as filhas dela e ele casou com a Nene e tiveram um casamento muito feliz. Só que não. A lua de mel acabou rapidinho quando a Nene descobriu que ele também era um bebum. Oh, sorte! E além dele ser um bebum igual ao seu antecessor, conhecido como primeiro marido,
Ele tinha sido preso por agressão. O cara era violento. E o que começou a acontecer? Se o cara vai pro bar e briga, e bate, e faz, e acontece, quando ele chega em casa, o que ele faz com a família? Ele faz a mesma coisa. Ele vai bater na família, ele vai bater na mulher, ele vai bater nas filhas. E foi isso que aconteceu. Ele batia na Nene, batia nas meninas, ameaçava todo mundo. Mas a Nene continuou nesse casamento. Não sabemos por quê. Continuou. Tá. Lá pelos anos 40, as duas filhas da Nene já estavam casadas e a Melvina já tinha um filho e ela estava grávida e iria dar à luz a outra criança. Ela pediu para o marido chamar a mãe dela para que ficasse com ela ali porque o trabalho de parto estava sendo muito difícil e, de fato, o trabalho de parto durou a noite toda. Aí uma coisa aconteceu. Uma coisa bem preocupante, eu diria, porque se ela só matasse homens, né? A Melvina disse que não tinha muita certeza porque ela estava sob o efeito do éter cirúrgico e ela estava, sim, muito cansada depois daquela noite exaustiva para trazer ao mundo a sua filhinha. Então ela não sabia dizer se tinha sido um sonho aquilo que ela viu. Ela viu simplesmente a sua mãe, Nene, com a sua pequena bebezinha recém-nascida enrolada em panos, enquanto a Nene estava enfiando um enorme alfinete de chapéu na cabecinha da neném. Ela não sabia se era um sonho, se não era, mas enfim. O fato é que pela manhã os médicos declararam a morte da neném e, pior que isso, é que os médicos não sabiam o que tinha acontecido com a bebê, do que ela tinha morrido. Eles não sabiam dizer. Mais tarde, a Melvina comentou isso com a irmã e com o marido. E pasmem, o marido e a irmã confirmaram que a vovó Nene estava a noite toda brincando com um alfinete de chapéu. Sim, provavelmente ela matou a bebê. Mas, como a Melvina não tinha como provar nada, assim ficou. Por causa do luto da morte desse bebê, o casal não conseguiu mais ficar junto. Melvina então se separou do seu marido e logo ela começou a namorar um soldado. Só que a Nene não gostava nem um pouco desse cara. Sei lá por que razão, ela não gostava. E aí, um dia, ela e a Melvina brigaram muito seriamente e eu imagino que a Melvina, como não estava mais casada, provavelmente estava morando com a mãe, mas isso aqui sou eu, né, conjecturando. Elas brigaram muito feio. Não existe briga bonita, né, Ana? Mas enfim, vocês entenderam. Elas brigaram e a Melvina decidiu que ela ia visitar o pai dela lá em Blue Mountain, o Charlie Braggs. E o que ela fez? Ela cometeu a burrice de deixar o seu filho de 2 aninhos, o Robert, com a Nene. Mesmo depois dela ter pensado, ter visto o que ela viu e a sua bebezinha ter morrido, ela deixou o Robert com a vovó. A vovó Nene. O que aconteceu? O que vocês acham? 2 dias depois, Robert estava morto. Os médicos determinaram a causa da morte como asfixia de causa desconhecida.
Estranho essa pra mim, viu? Asfixia de causa desconhecida. Bem, durante o velório do Robert, Nanny fez o maior fiasco, agindo como uma avó enlutada, triste. Ela se jogou por cima do caixão, ela chorou, ela fez teatro, ela desmaiou. Enfim, convenceu todo mundo de que era uma avó com seu coração partido. E alguns meses depois ela pegou o seguro de vida de $500 que ela tinha feito pela vida do garoto. Que vovó, hein? O fato é que Nanny estava se planejando, ela estava planejando todo esse seu lado de atriz, porque ela estava ensaiando a morte de alguém. Em 1945, o último grande inimigo dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial caiu. O Japão se rendeu e é claro que o mundo inteiro estava em festa, especialmente nos Estados Unidos. Então, Frank Harrison tinha dessa vez um motivo para encher a cara e foi o que ele fez. Junto com milhares de estadunidenses, ele saiu para farrear a noite inteira, comemorando finalmente que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Então ele enxugou todas as garrafas que viu pela frente, estava felizão. E quando ele chegou em casa, bem, ele queria que a festa continuasse com a sua esposa, se é que vocês me entenderam. Ela disse que não, de maneira nenhuma. E aí dormir com esse homem bêbado fedendo a cachaça? Não, de jeito nenhum. Então ele pegou, deu um soco na parede e disse: mulher, se tu não me obedecer, eu não vou estar aqui na semana que vem. Ela, ok, tudo bem, né? Ela concordou, porque um homem bêbado e violento poderia muito bem quebrar a cara dela. E concordou. Só que aquilo que o Frank Harrison fez foi a gota d'água. Mal sabia ele que o seu fim estava bem pertinho, porque Nanny era vingativa. No dia seguinte, ela estava cuidando do seu jardim de rosas. E o que ela achou? Gente, ela achou a garrafinha de uísque do cara escondida. Porque gente que bebe esconde a bebida em lugares que eles acham que ninguém vai encontrar. O meu pai, por exemplo, escondia aquelas granadas de cachaça na caixa de luz, né? Ele achava que ninguém sabia, mas todo mundo via ele escondendo lá. A Nanny achou, olhou e delicadamente temperou o uísque com uma bela dose de arsênico. Frank tomou. E naquela noite esticou as canelas. Morreu. Com o dinheiro da morte dele, ela conseguiu comprar um pedaço de terra e construiu uma casa. O bebum rendeu, hein? Poxa. Talvez vocês pensem assim, poxa, o homem morreu e ninguém investigou, ninguém se importou que ele morreu, enfim, ninguém fez nada. E a resposta é não, gente, era um bebum, sabe? Tipo, nossa, vivia aprontando na cidade, caindo de bêbado na sarjeta, brigando, indo parar na cadeia porque se envolveu em brigas, então meio que a galera pensou, morreu de tanto beber, sei lá, cirrose, vai saber do que? Morreu. Enfim, Nanny se livrou de um bebum abusivo, violento. Tá errado, tá errado, assim, matar as pessoas, mas enfim, eu não tiro muito, assim, o crédito dela, mas enfim, vamos pra outra. Nanny agora estava viúva, tinha sua própria casa, tinha um dinheirinho, só que a busca pelo seu princeso encantado ainda não tinha acabado. Ela precisava do amor da vida dela. Os 2 primeiros vieram com defeito, né? Mas quem sabe o próximo? Então lá foi a Nanny
para o jornal Coluna dos Corações Solitários e conheceu Arlie Lenin, da Carolina do Norte, e rolou tchan. Você é meu tchan. Rolou tchan. Eles ficaram juntos, casaram e tiveram uma vida legal. Eles casaram em 1947 e dessa vez era o seguinte: ele bebia feito um gambá. Só que ele não batia, ele não era agressivo, ele não era violento. E a Nene meio que ela gostava dessa situação porque quando ele saía para beber, ela arrumava suas malas e ó, se mandava para só ela sabe para onde. Ela sumia durante meses e meses a fio. Quando ela voltava, ela era dona de casa perfeita. A casa estava sempre muito bem arrumadinha, com cortininhas de rendas na janela, sempre tinha uma torta de maçã esfriando no peitoril. E Nene passava horas e horas lendo as suas revistas românticas, fumando seus cigarros e de olho naquilo que era a maravilha dos anos 40, a televisão. E ela ficava lá assistindo seus romances, enquanto seu marido trabalhava e bebia e ficava com outras mulheres. Pois é, Nene frequentava a igreja e quando o marido, o Arlie, não estava bêbado, ele ia com ela. A comunidade local não ia nem um pouco com a cara do Arlie Lenin. Achavam ele um patife e, de fato, ele era um patife. Mas todos gostavam muito da Nene. Ela era ativa em tudo que a comunidade fazia, tipo aqueles piqueniques, chás, churrascos, enfim, essas coisas, sabe? E o marido sempre estava junto, até que um dia... aquela história de beber, desaparecer, mulheres, deixou a Nene irritada. Deixou ela irritada e o Arlie morreu. Morreu e no seu velório a cidade inteira compareceu. Mas por ela, tá? Porque o pessoal gostava muito dela para consolar a viúva. Só que ela falou assim, ele estava tão bem, tão bem, tão bem. Ele sentou para tomar café, café que eu preparei especialmente para ele. E daí ele morreu. Pois é, morreu, gente, morreu porque o café tinha arsênico. O que aconteceu daí? A casa que eles moraram por 5 anos, no testamento do Arlie, tinha ficado para a irmã dele. A Nene, então, foi morar com a mãe do Arlie e essa sogra também acabou morrendo. A casa misteriosamente pegou fogo. Tudo que se salvou foi a televisão adorada da Nene que estava no banco de trás do seu carro quando ela estava indo embora. E ela ainda pegou o seguro pelo incêndio e pela morte do Arlie Lenin. Tá bom. Mais um tempo se passou e solteira assim, sozinha, nunca. Lá foi ela de novo para o Tinder Vintage. Só que dessa vez ela entrou para o Circle Diamond, que era um clube que tinha um esquema. Pagava $15 por ano e recebia uma lista com os nomes de solteiros e os homens recebiam uma lista com o nome de mulheres solteiras. E foi assim que Nene Doss conheceu o seu próximo amor. Será que era o seu princeso encantado? Já vamos descobrir. Richard Morton, de Emporia, Kansas. Foi o amor da vida da Nene. Aquela história, escreveu para ele, mandou um bolinho, ela cozinhava muito bem. E aí, se juntaram, se conheceram, se casaram. Será que dessa vez vai? Esse homem, Richard Morton, tinha um salão de bilhar
e ele gostava de andar todo Latin lover de terninho, bem bonitão. E adivinha, esse aí bebia? Não, esse não bebia. Dava muitos e muitos e muitos presentes para Nene. Só que esse gostava de ter mais do que um harém. O cara era mulherengo, muito mulherengo. E isso começou a irritar a Nene de uma maneira. Sendo que nessa época, eu esqueci aqui de dizer para vocês, durante o casamento com Arlie Lenin, ela foi visitar a sua irmã Dovie, que estava padecendo de câncer terminal. E a Dovie acabou morrendo enquanto estava dormindo. O casamento com o Richard Morton não estava legal para Nene, então ela começou a vasculhar a coluna dos Corações Solitários novamente, porque o Richard tinha escrevido lá para o Diamond Club e dito que era para retirar o nome deles da lista, porque ele havia conhecido a mulher mais maravilhosa do mundo. Coitado. E tá, foi retirado o nome, o casamento parecia, opa, esse aí vai dar certo. Então tá, né? Casaram em outubro. Em dezembro, a Nene já estava se correspondendo com Samuel Doss. Ela dizia para o Samuel que o seu marido tinha morrido, de fato. 2 já tinham morrido, né? Enfim, só tinha um vivo, mas pequena coisa, né? Assim, tipo, um empecilho. Ela ia dar um jeito logo. Pois é, ela deu sim. Só que enquanto ela estava se correspondendo com o Samuel, ela precisava se livrar do Richard. Mas alguém apareceu. O pai dela tinha falecido lá em Blue Mountain. A mãe dela tinha ficado sozinha e o que ela decidiu? Vou morar com a minha filha mais velha, né? Ela vai cuidar de mim. Misteriosamente, a mãe da Nene começou a sofrer fortes dores de estômago e morreu. Foi estranho. Foi, né? Alguns meses depois, Richard Morton se juntou à sua sogra. Sim, ele também tinha sido morto por alguma comidinha com arsênico. Agora a Nene estava viúva de novo e ela pôde começar o seu affair com o novo futuro ex-marido. Pois é, gente, esse Samuel Doss, ele era de Tulsa, em Oklahoma. Eles se conheceram em junho de 1954. Isso que o marido dela tinha falecido em maio de 54, então ela não gostava de ficar muito tempo sozinha, né? Pois é, a fila andava para ela. Só que esse homem, o Samuel Doss, ele era muito diferente dos outros maridos da Nene. Esse era religioso, era todo certinho. Não bebia, não fumava, não era agressivo, não falava palavrão. Enfim, será que era o princeso encantado dela? Tava tudo demonstrando que sim. Só tinha uma coisa, ele era sovina. Sovina, mão de vaca, e era sim religioso ao extremo. Para ele, a televisão tinha sido criada apenas para entreter a mente com coisas úteis. Para ele, novelas e romances eram uma futilidade, então ele não deixava a Nene assistir os seus romances na TV. As suas revistas, menos ainda. Até mesmo quando estava calor, eles não podiam dormir com o ventilador ligado porque a conta de luz vinha muito alta.
As luzes tinham que ser apagadas às 9h30 da noite. Isso cansou a Nene de uma maneira, ela ficou muito irritada, ela não queria isso para o seu casamento. Então ela decidiu que o Samuel ia para o mesmo caminho dos outros. Pois é, e assim foi. Um dia, né, ela serviu para ele a sua sobremesa favorita, ameixas cozidas, temperadas com açúcar e arsênico. O homem comeu, ficou de cama, passou mal. Alguns dias, perdeu 16 quilos e aí o médico disse: vamos para o hospital, tu vai morrer. Foi para o hospital. Ficou internado por 23 dias e diagnosticaram Samuel com uma infecção intestinal muito grave, mas que foi curada, tá? Foi curada e ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, a Nene estava feliz? Não, ela não estava feliz, mas ela fingiu que estava feliz e preparou um super jantar para ele, com carne de porco assada, com as ameixas também. E ele ficou lá descansando na sua poltrona o dia inteiro. E aí, na hora do jantar, ela disse: vem cá, querido, eu preparei um jantar para ti. E o homem adorou, ele amou aquela comida, ele comeu e depois ela deu um cafezinho para ele. Ele tomou o café. Horas depois, morreu. Morreu. Só que dessa vez tinha alguma coisa. O homem não bebia, o homem não fumava, o homem não era doente, o homem era forte, era jovem, né? Tinha 59 anos. O que foi que aconteceu? O médico dele ficou assim, o que aconteceu? Eu liberei meu paciente ontem, ele estava perfeito, a saúde dele estava ótima. O que houve com o meu paciente? Como o médico não se conformou com a morte do Samuel, ele pediu uma autópsia para saber o que tinha acontecido e foi aí que a Nene se ferrou. Porque ela começou a pedir para o médico que ele desse logo o atestado de óbito, porque ela queria pegar o seguro de vida que ela tinha feito no nome dele, né? O médico, então, né, suspeitou, mandou fazer a perícia e o que ele encontrou nos órgãos internos do Samuel era arsênico, e arsênico o suficiente para matar 18 pessoas. A polícia foi acionada e a Nene foi presa. E aí que começa toda a fama que a Nene tem. Ela foi apelidada de Vovó Sorriso. Até se tu procurar aqui no YouTube, tu vai encontrar Vovó Sorriso para tudo quanto é lado. E todos os vídeos, ou quase todos os vídeos que eu assisti, tinha uma narrativa idêntica ao livro Lady Killers, que eu ignorei completamente e fui buscar em sites em inglês e coisas um pouco mais aprofundadas e achei essas informações bem mais completas. Aí ela recebeu o apelido de Vovó Sorriso, Vovó Risonha, Babá Sorriso, porque ela sorriu o tempo inteiro. Ela foi presa e pediu uma revista, a sua revista de romance. E ela ficava lá na sala de interrogatório, lendo a sua revista. Os policiais faziam de tudo para que ela confessasse. Ela não confessava, ela fazia piadas sobre o casamento dela, fazia piadas sobre envenenamento com arsênico, ela dava risada, ela fumava. Se fosse qualquer outro detento, o policial tinha tirado a revista no lixo, o cigarro no lixo e o detento no lixo também. Mas como era uma vovozinha fofa, vovozinha não, ela tinha 47 anos, né? Uma senhorinha rechonchuda, fofa, meiga. Eles, enfim, foram levando, até que no dia seguinte, quando todos os policiais estavam com olheiras, estavam cansados, o detetive-chefe da investigação arrancou a revista da mão dela e disse: Nene, agora tu tem que confessar. Tem que confessar o que foi que tu fez. Por que que tu matou o Samuel? Por quê? Eu não matei ninguém. Ela dizia: não matei ninguém, meu jovem, devolve a minha revista. Só que assim,
Quando saiu a notícia, começou a chover de ligações para a polícia dizendo: olha, essa mulher foi casada com um amigo meu, com um parente meu, com alguém aqui que eu conheci, e essa pessoa morreu de causas que não deu para descobrir. Então a polícia começou de vários estados, os estados que a Nene, né, tinha visitado, vivido, morado, casado e matado, começaram a exumar os corpos e foram achando arsênico em todo o mundo. Inclusive na mãe dela. O corpo da mãe dela estava cheio de arsênico. Os únicos corpos que não tinham arsênico eram o da sogra, a mãe do Arlie Lanning, da irmã dela, Dove, e do neto dela, o Richard. O resto, todo mundo morto por envenenamento. A polícia já sabia disso, falou para ela e disse: Nene, confessa, acabou pra ti. Ela simplesmente disse: se eu confessar, tu devolve a minha revista? E ele: sim, devolvo. Ela: tá, matei. Ele: por que tu matou, Nene? Ai, porque ele me dava nos nervos. Foi a resposta dela. Ai, o Samuel me dava nos nervos, E aí ele disse: e as outras pessoas, Nene? E as outras pessoas? Por que tu matou as outras pessoas? E ela só dava essas respostas, porque fulano me dava nos nervos, porque eu não aguentava o fulano. Mas quando falavam da família dela, gente, ela virava uma fera. Ela dizia que não, de jeito nenhum. Que ela não tinha matado a família dela. Mas matou. Tinha arsênico no corpo da mãe dela. Pessoas da família dela morreram quando estavam dormindo. O netinho dela, a netinha recém-nascida, enfim. A Nene foi presa e o julgamento foi ali sendo protelado. A defesa dizia que ela era insana, que ela não poderia responder criminalmente. Ela foi até enviada para um hospital psiquiátrico, onde 4 psiquiatras a examinaram e disseram que ela era, sim, totalmente sã. Ela sabia o que estava fazendo. E então, em 17 de junho de 1955, Nene Doss confessou os assassinatos de todo mundo, exceto da família, tá? Em Oklahoma, isso era suficiente para que ela fosse sentenciada à morte. Mas, aí que tá, eu fiquei, puxa vida. Sabe o que o juiz falou? Que nunca uma mulher tinha sido condenada à cadeira elétrica no estado de Oklahoma e que ela não seria a primeira. Então, ela foi condenada à prisão perpétua. E, gente, ela amava dar entrevistas, ela amava, posava para fotos, paquerava os policiais. Sim! Nossa! Ai, ela não desistia, né? Inclusive, quando ela foi presa, apareceu um homem chamado John New, da Carolina do Norte, dizendo que ele estava se correspondendo com a Nene e que ela tinha enviado um bolo de maçã e ameixas para ele e que ele estava muito aliviado porque o próximo da lista da Nene era ele. O primeiro marido, o marido que escapou, foi exaustivamente entrevistado e ele disse que tanto ele quanto a mãe dele tinham muito medo da Nene, que ele não comia nada nem bebia nada que ela preparasse enquanto estava brava. Esse era o perfil da mulher, né? Maluca? Bom, ela resolveu os problemas dela assim, com arsênico, né? Então, Nene curtia a sua vida na prisão, ela adorava, lá ela poderia fazer tudo que ela não fazia quando ela estava casada, ela gostava de dançar, assistir TV, ler as suas revistas, só que nunca ninguém deixava ela ajudar na cozinha. Por que será? Enfim, Nene ficou presa por apenas 10 anos, porque em junho de 1965 ela faleceu de leucemia. E esse foi o final da vovó Risonha ou Lady Barba Azul. Não sei porque apelidaram ela assim, mas eu gosto mais do apelido Assassina de Corações Solitários.
Essa é a história da Nene Doss, que passou por vários estados, Alabama, Arkansas, Carolina do Norte, Oklahoma, matando geral, passando o rodo geral, literalmente nos homens lá. Então é isso, gente. Essa é a história da Nene. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe com alguém para o nosso canal crescer. E muito obrigada por estar sempre aqui comigo, tá bom? Beijo para vocês. Nos vemos na semana que vem, aqui nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau!